Então, bem-vindos à nossa gota do Dharma, ou nossa hora de pausar. Sempre confundo os dois programas. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com os obstáculos e os antídotos, que é um tema que vai ser o tema do mergulho de julho com a Diana de Holanda, onde a gente vai explorar em 5 sessões esses 5 obstáculos, que são uma porta de entrada para muitas pessoas no ensinamento da meditação. Então a ideia é que a gente possa, aqui na hora de pausar, ter um sabor, ter um gosto do que é esse ensinamento. E caso ele seja interessante, quem quiser estar com a gente na jornada vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E então eu pensei da gente fazer agora uma prática de pelo menos chegar, né, aos 10 minutos iniciais, de pousar e praticar o nosso pausar e relaxar, praticar a atenção no aqui e agora e notar que os obstáculos já vão fazer parte da nossa experiência, né? É bem difícil fechar os olhos ou deixá-los entreabertos, escolher um objeto de meditação e não ser visitada por um obstáculo. É verdade ou não para vocês? Ou vocês já conseguem praticar e entrar em estados de absorção mental profundos e não ter nenhum obstáculo perturbando a mente e o corpo? Por aqui, nessa existência, para mim, ainda vem obstáculos. Então, é importante conhecê-los, é importante aprender a não transformá-los em monstros, a não entrar no jogo da mente de se culpar, se julgar, e a perceber que eles têm uma narrativa na mente. Eles vão criar uma historinha e a mente vai se agarrar em alguns pensamentos e vai ou colocar mais lenha na fogueira do obstáculo, ou vai conseguir notar, perceber e naturalmente vai aplicar um antídoto. E eu acredito que nós sabemos os antídotos mesmo antes de aprendê-los teoricamente. Então, apenas para que a gente tenha alguns à mão, eu vou, nessa meditação guiada, sugerir algumas respirações lentas e profundas. Eu vou sugerir, talvez, mover a atenção de um lugar que é mais difícil, doloroso, tenso, para um outro lugar do corpo, onde haja mais sensações neutras ou agradáveis. Talvez eu vá sugerir interromper uma cadeia de pensamentos que esteja muito insistente na mente, deliberadamente interromper e trazer a atenção para a estabilidade, para o corpo que respira. E a ideia é que a gente experimente um pouco desse estar com os obstáculos, fazendo até deles um objeto de meditação, mas com muita delicadeza, sem querer fazer disso um concurso, sem querer ganhar. Essa consciência apenas observa. Ela não tem que conquistar, alcançar nada nesse momento. Tudo bem? Fazemos esse convite. Então, organizando o seu corpo de maneira que você se sinta confortável, porém com alguma dignidade na sua postura, notando se as suas mãos querem descansar no seu colo, ou se você gosta da postura dos dedos entrelaçados e dos polegares que se encostam. Talvez essa postura aqui para muitos é uma postura que traz uma estabilidade mental, ou a mão assim, ou as mãos descansando nas pernas. Notando como a sua coluna se organiza e a cabeça e o pescoço de forma que tenha um centro onde o peso pode descansar nessa bacia que encontra a cadeira e onde a respiração possa acontecer livremente, onde os braços possam descansar na lateral do corpo, onde os calcanhares e os pés possam receber o chão, o solo,
e serem suportados, apoiados por ele. E talvez os olhos vão poder escolher se eles querem primeiro notar o ambiente, perceber se é um lugar seguro. E aos poucos, se eles querem ficar entreabertos com uma pequena fresta de luz que entra, pousados em algum objeto, em alguma superfície, sem precisar olhar, sem precisar usar uma tensão em relação ao objeto, apenas descansando ali, num ponto único. E caso os olhos queiram fechar, notando como é esse fechar, para onde a atenção vai quando os olhos se fecham, qual é a experiência visual dos olhos que se fecham. Chegando sem pressa e deixando que a respiração se estabilize da forma como for confortável para ela. E sabemos que a qualquer momento que o corpo precise se movimentar, fazer um suave alongamento ou um toque corporal, sabendo que é possível oferecer isso, principalmente no início da prática. Se nota algo que precisa receber um toque, alguma região do corpo, lembrando que isso é parte da prática. E deixando que a atenção, pouco a pouco, vá notando os pontos de contato com o chão, com a cadeira. Contato com a própria roupa, com a própria pele. Notando como a consciência nota os sentidos, o sentido da visão, o que toca o sistema visual nesse momento. Às vezes luzes, manchas, ou escuro das pálpebras fechadas ou semiabertas. Luz. Notando os sons que tocam o sistema auditivo, tão sensível. Talvez algum odor, perfume ou ausência de perfumes sentidos pelo sistema olfativo. Talvez no paladar algum gosto na boca, ou umidade, saliva, secura. Sensação do contato da língua com o céu da boca, dentes.
E tudo isso faz parte de pausar, sair do pensamento do futuro e do passado e se interessar, trazer curiosidade para esse corpo sentado que respira. Esse corpo de carne e osso, presente, consciente. E tudo bem se pensamentos surgem na tela da mente. A consciência nota e deixa aí. Não é preciso seguir o pensamento, ele é como uma bolha de sabão. E a atenção pode escolher se quer observar a respiração ou a sensação do corpo como um todo, ou alguma parte específica. Deixando que a atenção escolha um lugar para pousar e observar. E notando se nesses poucos minutos algum obstáculo já visitou a mente, o corpo. Algum desejo ou apego por alguma experiência. Ah, eu queria tanto aquilo ou isso. Notando se há ausência ou presença dessa ação do desejo na mente. Às vezes por coisas pequenas, pequenas sensações agradáveis. Imagens, projeções. Ou talvez a mente tenha lidado com algo desagradável ou esteja lidando agora aqui e venha aversão, irritação, má vontade. Às vezes uma sensação pequena ou média, desagradável no corpo, nos sons, pensamentos. E surge essa resposta da má vontade e irritação. Notando se há presença, ausência da má vontade.
E talvez exista a visita da sonolência, torpor, preguiça. Sabemos como ela vem, sensação no corpo que traz. Ela é presente nesse momento ou não? Talvez exista um excesso de energia e não falta, uma agitação, preocupação, inquietação, leve, média ou intensa, deixando que a consciência note se há agitação. Como que é possível notar isso na mente, no corpo? Talvez exista alguma dúvida sobre estar aqui, sobre esse método, sobre si mesmo, sobre alguma decisão da vida. Pausando e relaxando qualquer tensão que isso traga. Amaciando o rosto, notando como todo o ar sai, se algo relaxa no corpo. Sabendo que qualquer desses 5 obstáculos fazem parte da prática. E usando a atenção plena, curiosa, aberta para notar. Ah, eu vejo você. E apenas oferecendo essa consciência que nota e essa investigação. Pausando, relaxando, abrindo espaço. Oferecendo o que ajuda a equilibrar. Se há muito desejo, como arrefecer esse desejo, descolar, perceber talvez que isso é impermanente, que vai mudar. E quando há essa irritação, uma vontade, é possível amaciar o que tensiona e oferecer um pouco de bondade amorosa para si mesmo. E até para
isso que contrai, ou para esse pensamento que volta na mente. E caso exista pouca energia, é possível ajustar a postura, oferecer algumas respirações profundas, refrescar a mente, abrir um pouco os olhos. E se há um excesso de energia, é possível respirações lentas e profundas, cultivando tranquilidade. Trazendo atenção para o que é estável no corpo nesse momento. E caso exista dúvida, é possível confiar em algo nesse momento, nem que seja na cadeira, os pés no chão, na companhia dos outros. Notando como a mente e o corpo sentem nesse momento. Como é estar na companhia de outros, compartilhando o silêncio e as palavras. Estando em companhia e ouvindo o som do sino, que convida a uma transição que mantém as qualidades da atenção plena, da sabedoria, do pausar e relaxar. Deixando que os olhos se abram devagar. Se quiser experimentar, fechá-los, abri-los, fechá-los. Fazendo uma transição suave. Deixando que os olhos encontrem a tela, notando os nossos companheiros e companheiras de prática. Eu vou talvez oferecer alguns minutinhos para nós partilharmos aqui como foi a prática e depois volto a gravar a parte da explicação sobre esses 5 obstáculos. Então nós fizemos aqui uma partilha sobre os obstáculos que foram notados, né, por cada um, cada uma. E já foi para mim uma oportunidade de ouvir a sabedoria na voz dos outros, né? Quanta sabedoria eu ouvi aqui na sala agora. Quantas qualidades cada um
cultivou para ter essa atenção plena que nota, essa consciência que percebe, uau, como é intenso, né? Ou os pensamentos que estão aqui por trás, alimentando esse obstáculo. Ou como é só notar o obstáculo e criar um espaço de curiosidade, uau, como é que ele se manifesta, né? E eu ouvi aqui que quando é o obstáculo da ansiedade, da agitação, a gente sente no corpo um calor, né? Ou, não sei, uma agitação interna, e que às vezes os sentidos são capturados, a gente não consegue nem ouvir os outros companheiros, né? Mas quando essa presença amorosa, curiosa, fica junto com o desagradável do obstáculo, cria-se um espaço para estar. E os sentidos não são sequestrados completamente. Eles ficam. Eles notam tudo, inclusive o obstáculo. Então, qual é a diferença entre ser sequestrado pelo obstáculo e nada mais existe? A mente é só tomada por ele. E esse pensamento que vai criando mais camadas de sofrimento em cima do obstáculo, né? Exemplo, eu estou ansiosa. Percebo meu coração batendo. Percebo o calor. Alguém falou e eu não consegui ouvir. Ai, meu Deus, eu não estou ouvindo nada. Aí vão me fazer uma pergunta, eu não vou saber responder. Ai, não vou mais fazer parte do grupo porque ele, né? E assim, o som tá ok para vocês? E assim, o sofrimento vai ganhando camadas, né? Que nem um sorvete com marshmallow, com um amendoim, com... vai ficando um negócio gigante. E como é possível, pelo menos, parar de alimentar o obstáculo, né? E deixar que ele arrefeça, né? E aí, só falando um pouquinho de outros aqui que eu ouvi, né? Que também tem a ver com agitação, perceber como existe essa tranquilidade, a falsa tranquilidade que foi falado aqui, né? Talvez uma tranquilidade corporal que aparentemente o corpo parece calmo, mas a mente está fervilhando de pensamentos, como, né, foi falado do eu devia ter feito, eu não fiz, por que que eu não estou fazendo? Comparações, né? Então, na verdade, o corpo parece tranquilo, mas tem ali uma inquietação, né? Esse obstáculo da agitação, preocupação, remorso ou inquietação. E aí ele geralmente pode também se dedicar ao que é agradável ou desagradável, né? Às vezes é uma inquietação de querer evitar algo ou uma inquietação de querer buscar algo, né? Lá dentro dele tem às vezes um pensamento de apego e aversão. E essa parte dos pensamentos, né, como a gente acredita neles. Então, se eu estou agitada e ainda acredito nos meus pensamentos, é mais um combustível para aquilo, né? Se eu já fui vacinada, né, que nem a gente foi vacinado contra o Covid, né? Já tenho anticorpos para saber que pensamento não é coisa que se confie, né? É que nem aquele vendedor que para na sua porta e vai vender um pedacinho do céu, vai vender alguma coisa. Pensamento não fala sempre a verdade. Então é preciso ter essa consciência. Eu vou entrar nesse trem, né? Nem aquela prática que fizemos aqui, a prática do trem dos pensamentos. Então aprender a deixar eles irem, né? Para não alimentar mais os estados de agitação, preocupação, inquietação. E parecem reais mesmo, né? São imagens na mente, frases. Tem até autores. A gente é muito bom de criar assim uma fantasia de realidade, né? E realidades sempre catastróficas, né? Porque a gente é roteirista de filme daqueles mais catastróficos. E aí a gente vem aqui para dúvida que foi falada aqui, né? A dúvida de perceber que são tantas microdecisões por dia, né? Vou botar açúcar ou adoçante no café? Quantos de vocês têm essa dúvida?
A moça botou aqui o açúcar, mas eu não quero comer açúcar, mas eu vou ter que pedir o adoçante. Vai que ela fica chateada que não tem o adoçante. E a mente que propaga muitas opções e possibilidades, ela fica nesse estado de agitação junto com a dúvida, né? Parece que a dúvida vem com essa. O nome de dúvida em Pali é Vichikitya. Vichikitya parece uma coceira, né? É uma é um estado assim meio de que lembra um pouco a palavra para agitação mental, que é Udacha Kukucha, que parece formigueiro, né? Udaka Kukucha, que o corpo fica assim, né? É a inquietação. A perna, conhece aquela perna que fica balançando? Né? Que a gente chama de um dos sintomas do transtorno de déficit de atenção, hiperatividade é mais da hiperatividade, né? É a perna balançando ou aquilo que não para, né? Então, entrar num outro padrão de curiosidade aí, reconhecer, uau, como eu tenho medo de decidir coisas, né? Como eu tenho medo de ser impulsivo, impulsiva. Isso é algo profundo, algo que precisa ser ouvido. Tenha um cuidado aí, né? Não querer repetir algo que já machucou no passado. Mas como que essa dúvida pode se equilibrar com confiança para eu poder tomar as minhas decisões e experimentar? O que que me ajuda se eu estou numa sorveteria, tem 2 sabores, eu só posso escolher um? É o meu último dinheirinho. Eu vou ter que escolher um. Ai, mas se eu escolho aquele, mas aquele pode ser melhor. Às vezes tem também uma ideia de que o outro pode ser melhor e eu vou estar perdendo algo, né? Tem isso para vocês? Não sei. Ou tem uma ideia de escassez, se eu não escolher vai acabar, né? E hoje em dia a mentalidade da internet trabalha muito com escassez, né? Faça esse curso, senão vai acabar. Essa promoção vai acabar. Despertando esse senso de perder, de medo de perder, que é muito humano, né? Ninguém quer ficar de fora, né? Ninguém quer perder. Mas será que uma mente, de novo a ideia da vacina, né? Vacinada por um anticorpo aqui que percebe essas crenças absolutas, essa lógica da escassez e que resolve brincar na vida um pouco, amaciar. Vamos de abacaxi hoje? Outro dia a gente vai no pistache, né? E experimenta algo soltando, renunciando o pistache. Aqui não é abacaxi, aqui em Portugal é um outro nome que eu sempre esqueço. Mas acho que os portugueses vão entender. Mas a ideia de que não existe uma última opção, um é agora ou nunca, que isso também é uma narrativa. E aí talvez eu me permita experimentar as coisas, sabendo que faz parte da natureza, tudo é impermanente, as coisas mudam, né? As coisas se tornam insatisfatórias, mesmo aquelas que são muito agradáveis. E eu não controlo tudo. Então a consciência das 3 características está presente e ela ajuda a diminuir a dúvida. Faz sentido trazer um pouco essa criança que brinca e que não é a última bolacha do pacote se eu deixar de comer, né? E perceber com compaixão o nosso medo, né? Eu acho que a bondade amorosa, ela é para mim remédio que nem o remédio da vovó, que serve para tudo, né? Serve para gripe, para dor de barriga, conjuntivite, não tem um chazinho da vovó? Eu acho que o amor bondade, a bondade amorosa, ela está presente em todos esses obstáculos como uma forma também genuína de reconhecer, ok, aquela pessoa me irritou, a mente está aqui, ela falou aquilo, ela disse isso, ela me feriu, ela me machucou, né? Igual o Sutra, né? Quando o Buda explica sobre a raiva, ele fala muito, essas frases são presentes na mente, né? Ele me feriu, ele me atacou, ele.
E como é que eu trago um amor-bondade que talvez não dê para trazer para a pessoa, porque eu ainda tenho muita raiva, mas eu posso trazer amor-bondade para esse ser que está aqui sofrendo. Em algum momento eu posso até trazer amor-bondade, não exatamente para aquela pessoa, se é difícil, mas para as causas e condições que construíram isso que a gente viveu, esse conflito, essa dor, que não são causas só eu e ele ou ela, mas todo um sistema à nossa volta que talvez criou causas e condições também para isso acontecer. Porque a gente não é sozinho, né? A gente é influenciado por uma família, um sistema muito maior que a gente. Então aqui eu estou abrindo para algumas outras referências que não são só o Dharma do Buda, né? Mas o Dharma do Buda ele é bem preciso. Então eu vou trazer para vocês aqui para não ficar de fora nada, né? Os 5 obstáculos, eu não sei se vocês conseguem ler aqui no chat. Desejo sensual, sensorial, é o Kama Chanda, às vezes abreviado como desejo ou apego. Kama Chanda significa literalmente querer, Chanda. Chanda parece chama, né? Calor. Prazeres sensuais, Kama, ação, né? Kama, karma é ação. Mas aqui com o M só ele tem mais a ver com essa parte sensorial, né? Má vontade, viapada, que seria essa irritação, mau humor, que é algo presente, né? E às vezes a gente tem até alguém que é o nosso ícone do Viapada, né? Tem aquele vizinho que nunca dá bom dia, que sempre está de mau humor. E como é que a gente pode olhar para essa pessoa e também cultivar um pouco de bondade amorosa? O que que essa pessoa deve passar ou ter vivido para o sistema ter ficado tão irritável, né? E a gente também fica irritável às vezes. A preguiça, torpor, tinamida, tem a ver com aquela metáfora, o Buda traz umas metáforas bonitas da água, né? As panelas de água. Essa panela de água cheia de lodo, né? Cheia daquelas algas verdes que a gente não enxerga nada por dentro, né? Então é aquela mente que não consegue nem prestar atenção em nada, está sempre muito sonolenta, muito ausente. E a inquietação e preocupação seria o quarto. Eu errei aqui o número. Que é o Datya Kukucha, que é esse estado de sentou no formigueiro, não consegue parar quieto, 1000 pensamentos por hora, 1000 decisões, né? Como é que a gente usa o corpo para acalmar a mente, traz a mente para algo mais estável, concreto, né? O corpo tem uma qualidade de materialidade que ele não pode estar em 1000 lugares, ele está aqui, agora, né? Ajuda muito. Eu gosto muito da meditação dos elementos, de sentir o corpo, sentir o elemento água, terra, ar, fogo no corpo. Pelo menos para mim é o que me traz mais rapidamente pro, como diria o adiante, as galinhas voltam pro galinheiro, né? Não ficam tão espalhadas. E esse último, o quinto, dúvida cética, vitikitya, que é uma dúvida que não é tanto uma dúvida interessante, né? Tem dúvidas que são interessantes. Elas fazem a gente pensar, refletir, pedir apoio, né? É uma dúvida de quase não acreditar em nada e ninguém. Às vezes quem já teve experiências de dor, né, de trauma relacional, não confio mais em ninguém, não quero ter amigos, não quero me aproximar, leva até um isolamento, né? Já tentei um novo trabalho, não deu certo, eu tentei um curso, também não deu certo, e aí vai criando uma dúvida que desconecta de tudo, né? Ou começa um curso, aí já se inscreve em outro, aí já se inscreve em outro, não sei se vocês já vivem isso também, né? Porque sempre o outro vai trazer a promessa daquilo que eu não consegui ainda, né? E aí não acha água, porque fura vários poços, né? E não consegue manter um tempo de aprofundamento numa coisa. Não que a gente tenha que ser adepto a uma opção apenas, mas sofrimento, né?
Então, o Buda ele vai citar outros obstáculos além desses, em outros textos. Ele vai falar dos 10 grilhões, não sei se alguém já ouviu falar aqui. São os 10 grilhões que são obstáculos um pouco mais robustos, né? Esses 5 estão muito presentes na meditação, no nosso dia a dia, impedem que a mente ganhe clareza, né? São chamados de nivaranas. Nivarana é uma palavra que acho que eu falei no último encontro, né? Seria que são, digamos, tem até a definição aqui, vou colar aqui para vocês. Ele é usado para se referir à extinção do desejo, do ódio, da ignorância, em última análise, de um apagar, um extinguir, nivarana. Engraçado que é o mesmo prefixo de nirvana, nibbana, né? E quando uma chama se apaga, o fogo se apaga. Em sânscrito ele quer dizer extinguir ou explodir. Vou deixar aqui. Então a ideia é que a gente primeiro trabalhe com esses 5 e a gente também está tentando reduzir raiva, cobiça e ignorância, que são os 3 venenos, 3 intoxicantes, que também vão acontecer a todo momento nas nossas relações. E num campo maior a gente quer acabar, reduzir, diminuir os 10 grilhões. E eu vou colar os 10 grilhões aqui, Samyojana, que aí é um outro ensinamento. Mas tudo no Buda ele tem uma conexão, né? É bonito de ver. Deixa eu ver se eu consigo postar, porque ele é longo. Acho que eu vou ter que postar por partes. Vou postar por partes. Vê se foi para vocês os 10 agora. Os 10 são ilusão em um eu, acreditar que eu sou um eu permanente que controlo. A dúvida, olha ela de novo lá. O apego a rituais, Silabata Paramassa, que é esse achar que o incenso vai fazer você se libertar do sofrimento. Ah, eu tenho aquela imagem do Buda que veio da Índia, então agora vai, né? Acreditar em rituais, em coisas que... e não fazer o trabalho que tem que ser feito, né? O desejo dos prazeres sensuais, camaraga, esse desejo só de ter prazeres o tempo todo. A aversão, uma vontade, de novo ela ali nos 10. O apego a uma existência ou mundo da forma, ou seja, um apego a esse mundo. Lembro no retiro uma pessoa falou para um monge assim, até para o Bhante Raha, ela falou: Bhante, eu não tenho interesse em me iluminar. Eu gosto tanto desse mundo, eu quero voltar várias vezes. Eu quero saborear, é tanta coisa gostosa. Aí o Bhante, ok, faça isso então. Eu acho que ela ainda não teve nenhum dukkha mais profundo, né? Nenhum. Mas será que é um mundo de só prazeres? E tem o apego a uma existência no mundo sem forma. Eu já convivi com pessoas em mosteiro que elas faziam de tudo para renascer num reino celestial. Sabe aquelas pessoas que levam a oferenda para o altar e falam que eu possa renascer num reino sem forma, que eu possa renascer num reino dos devas. É quase que comprar o pedacinho no céu, né? E tudo bem, mas isso é considerado um grilhão, porque ainda é um apego, né? Um apego de, olha, depois do lado de lá eu ainda quero estar bem, né? E isso pode levar a uma certa tensão, né? Desejo. Presunção ou orgulho. Esse oitavo, ele é muito interessante, mana, que ele é um dos últimos. Mesmo nos estados mais livres dos 4 estados de iluminação, se eu não me engano, a gente só se liberta dele no terceiro. No segundo ou no terceiro, essa ideia do orgulho, de ainda se orgulhar, né? Tipo, olha como desenvolvi muitas qualidades, ó, tá vendo, né? Essa ideia de um eu que se orgulha. Olha como é difícil, né? E às vezes a gente ainda nessa prática inicial já quer se ver livre do orgulho. É difícil mesmo. Muita identificação com eu, né? E a inquietação, olha lá ele, o Datya Kukuti,
e a ignorância ou delusão, avidya. A ignorância, fantasia, que são essas crenças errôneas, esses entendimentos, compreensões incorretas de como o mundo funciona. Um mundo centrado só no ser humano, né? O mundo centrado só em mim. Será que essa é a verdade? A realidade é isso? Então, enfim, aqui em uma hora não dá para explorar muito, né? Todos a profundidade desses 5 obstáculos, mas eu quis relacioná-los com esses 10. No último encontro eu relacionei com os do yoga, né? Os 9 do yoga. E também foi breve, mas só para vocês verem que essas filosofias dedicaram muito tempo e muitas práticas para ficar perto dos obstáculos. Não dá para fazer um caminho pulando eles e ir direto para um caminho de despertar, né? O caminho passa por obstáculos, então é importante ler, praticar, fazer retiros, fazer a sua prática pessoal, não deixando eles de fora. E não tratando-os como monstros, inimigos. Eles são empecilhos e eles vão aparecer. E como que a gente vai lidar com eles? E o grupo eu acho uma forma bem interessante de a gente ver que não está sozinho. E esse grupo que a gente vai fazer em julho é muito para isso. Né? São 5 semanas e a gente se encontra também em duplas e a gente também tem trabalho de escrita atenta, onde a gente deixa que a escrita seja uma ferramenta de insight. Então vai ser muito bonito estar com a Diana de novo. Eu convido vocês, se quiserem vir, que é um tema apaixonante. E nós ouvimos muito e lemos bastante o Jill Fronsdal, que é um professor americano muito, muito especial. E ele dedicou grande parte dos anos de prática e de vida dele em escrever, em dar retiros sobre os 5 obstáculos. É o tema da vida dele. E a Diana dedicou muitos anos também a estudar o Satipatthana, que é os 4 fundamentos da atenção plena, um ensinamento lindo do Buda. E a gente tem esse desejo de partilhar esses estudos e essas práticas com vocês. Então eu vou abrir um pouquinho para a gente partilhar alguma dúvida, alguma experiência, as palavras finais. Eu vou fechar aqui a nossa gravação. Quem quiser depois escrever, anotar, comentar, fique à vontade. Até a próxima.